Bom dia a todos, muita paz, muita luz, sempre com muita alegria que nós retornamos a essa casa, com esse sentimento, com esse coração transbordando. Enquanto a Gleides falava aqui, do encerramento de um ciclo, pensava eu, doutrina espírita que nos ensina sobre a continuidade da imortalidade da alma. Não sabemos ao certo se final de um ciclo ou já o preparo do início. E quão necessário se faz realmente compreender tudo aquilo que a doutrina espírita nos traz. Aquilo que a doutrina espírita nos convida, que muitas vezes nós olhamos de um aspecto muito superficial e nós vamos esquecendo. Muitas vezes olhamos apenas aos espelhos do mundo e vamos ignorando os aspectos espirituais daquele mundo que por vezes nós não conseguimos compreender. Que possamos realmente a cada etapa, a cada ciclo, a cada oportunidade, nos encher de alegria, de esperança, para o entendimento maior daquilo que Kardec e os bons espíritos desejaram para nós na vivência dessa doutrina. Uma doutrina de amor, uma doutrina de consolo, uma doutrina de instrução, mas que pede que nós nos entreguemos um tanto mais. Um tanto mais porque olhamos às vezes aos limites materiais e é preciso que nós saibamos com toda certeza viver muito além daquilo que apenas os olhos conseguem perceber, mas daquilo que a nossa alma realmente se faz necessário. Hoje nós vamos falar sobre a instrução dos Espíritos e as vozes dos céus, a compreender se realmente as instruções que os Espíritos têm nos trazido, aquilo que nós buscamos na doutrina, tem feito sentido ao nosso coração. Por um olhar breve, temos o costume de olharmos para a doutrina e imaginar que Kardec mirou ao Cristo a nos trazê-la. Não que isso já não seria belo, mas perde-se toda a majestade da doutrina quando assim nós nos colocamos. A doutrina espírita que surge para cada um de nós, através dos estudos da ciência positiva, em um determinado momento encontra-se com o Cristo. Não como nós imaginamos, em uma fé cega, mas em uma fé racional. E é justamente um pouquinho disso que nós trabalharemos nessa manhã, a compreensão da obra, a compreensão dessa obra completa, conhecida como doutrina espírita, e como nós devemos enxergá-la ou senti-la. Porque todos nós sabemos que doutrina espírita, ela surge a partir da publicação do Livro dos Espíritos. Um livro que muitas vezes olhamos e imaginamos um livro de questões. Perguntava-se aos Espíritos e os Espíritos respondiam. Colocava-se tudo em um livro e publicava, apresentava à humanidade. Mas uma obra muito maior do que nós podemos imaginar. Uma obra que, quando paramos a analisar, ela se divide em 4 partes, 4 etapas ou 4 livros, se assim nós quisermos pensar. A primeira parte, aonde Allan Kardec vai recolher dos Espíritos sobre as leis naturais. As leis que regem todo o universo, que compreende-se então que havia uma inteligência muito maior governando cada um de nós. É justamente nessa parte que nós paramos a olhar o universo e a entender que não somos frutos de um acaso, que há algo racional conduzindo então os nossos passos. Nessa primeira parte do Livro dos Espíritos, a obra ou a coluna central da doutrina é justamente aonde compreendemos a formação dos mundos, dos planetas, a formação dos seres vivos,
compreendemos sobre as raças humanas e ganhamos uma amplitude muito maior sobre a criação. Antes, nós limitados apenas a um conhecimento muito pequeno, em uma época em que a ciência ainda não havia se desenvolvido. Passa-se o tempo, a ciência vem comprovando aquilo que a doutrina já havia nos apresentado há mais de 160 anos. Quando olhamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, Kardec nos apresenta justamente a relação do homem com o mundo espiritual. Porque por vezes nós olhávamos em um mundo cada vez mais materialista, cada vez mais descrente, e compreender a relação do homem com o mundo invisível nos traria novos olhares, novas perspectivas, novas esperanças. Compreender a maneira como nós nos relacionamos com o mundo invisível realmente nos traria um conforto muito maior. Olhamos para o nosso dia a dia e temos uma leve ou passageira ideia de que ou estamos nós encarnados ou vivos, ou desencarnados ou mortos. E nessa segunda parte do Livro dos Espíritos, amplia-se a nossa percepção de que há outras condições em que nós podemos estar. Sim, podemos estar na condição encarnado, vivendo na carne como nós estamos, experimentando na matéria. Ou podemos então imaginar estarmos num plano espiritual, desencarnados, vivendo as experiências do plano espiritual. Mas ao olharmos nessa segunda parte, aquilo que os Espíritos trouxeram a Kardec e revelaram à humanidade, vamos perceber um dinamismo muito maior, ampliando a perspectiva do que nós precisamos para nós mesmos. Primeiro, o entendimento de que a nossa alma ou espírito é imortal, que a vivência material ela é apenas uma etapa daquilo que nós buscamos como evolução espiritual, que ora estaremos encarnados, ora estaremos desencarnados no plano espiritual, ora estaríamos nós saindo do plano espiritual e chegando ao plano material, naquilo que nós conhecemos como nascimento. Ora, estaríamos nós já deixando aqui o plano material, na passagem ou na transição ao plano espiritual. E que nessas condições há dois aspectos importantíssimos, que tanto o plano espiritual influencia o plano material, como o plano material influencia o plano espiritual. Que estamos mais interligados do que nós imaginamos, que na verdade não é lá e cá, mas é tudo uma condição só. Quando olhamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, os Espíritos, com as informações, vão organizando junto com Kardec as leis morais, as leis que regeriam a nossa moral, aquilo que nos coloca a nos elevar espiritualmente. Um capítulo importantíssimo, porque quando bem olhamos ao edifício em que nós estamos sustentados, é justamente a moral que nos levará a um estado espiritual acima. É justamente quando nós entendemos os deveres nossos para com Deus, os deveres nossos para conosco mesmo e os deveres nossos para com os outros, é que nós começamos a nos ajustar e chegar a estados mais elevados. É por isso que nessa parte, Kardec reúne, além das leis naturais, o entendimento sobre a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, de conservação e de destruição. Além disso, outras leis como a lei de sociedade, de progresso, de igualdade,
de liberdade, mas vai trazer como um resumo central de todas as leis, a lei de justiça, de amor e de caridade, como sendo a lei que realmente reúne aquilo que nós precisamos para avançar. Quando vamos à quarta parte do Livro dos Espíritos, ali Kardec vai trabalhar sobre as esperanças e as consolações. De toda a prática que Kardec colocou a vivenciar, a ciência espírita na observação dos espíritos desencarnados e as consequências perante o que os espíritos desencarnados viveram enquanto encarnados, ele vai nos trazer que não mais estamos limitados ao que antes imaginávamos, o céu ou o inferno, mas de que o espírito vive justamente o resultado das suas vivências enquanto na matéria, posterior no plano espiritual. Assim sendo, dessas questões organizadas, Kardec então vai trazer ensinamentos mais profundos de cada parte dessa obra, o Livro dos Espíritos. O primeiro livro contido vai então se ampliar em outra obra que nós conhecemos com o nome A Gênese. A segunda parte vai dar-se então a produção do Livro dos Médiuns, que nos ensinaria a maneira como nós deveríamos nos relacionar com o plano espiritual. A quarta parte, pulando a terceira, o céu e o inferno, que trabalharia sobre a justiça divina. E a terceira parte, que abriria então os horizontes ao que nós conhecemos como sendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma obra que esse ano completou 160 anos. Uma obra que teve diversas oportunidades de nós falarmos sobre ela, que hoje em especial falaremos dela também, mas há um entendimento muito mais moral, há um entendimento daquilo que os Espíritos gostariam que nós conhecêssemos. O Evangelho segundo o Espiritismo. Há um livro chamado Doutrina e Aplicação, em que Emmanuel, no seu segundo capítulo, é questionado, ou é colocado uma pergunta para ele, aonde vão questionar, uma vez de que os aspectos da doutrina espírita é ciência, filosofia e religião, qual o real significado de cada um desses? Então Emmanuel começa a trazer para nós, primeiro ao entendimento que se a doutrina é filosofia, ciência e religião, que possamos compreender esse papel. Por isso da pergunta. Porque vamos muitas vezes isolando e não entendemos essa essência. Se estamos nós em um grande edifício espiritual, quais são as bases que nos sustentam, mas o que de fato é a força que nos eleva? Porque Emmanuel vai dizer que olhando então pelo aspecto do Espiritismo, a ciência é justamente o ponto que indaga, que pergunta, que fazemos então diversos olhares por diversas pessoas perguntando e questionando sobre algo. Mas que ao passar do tempo, a ciência também vai descobrindo novas descobertas, novos avanços, e aquilo que antes interrogávamos passa-se a ter explicações. E novas interrogações vão surgindo, a dizer que o aspecto científico com o tempo se altera. Pelo olhar da filosofia, que a filosofia viria com o papel de trazer conclusões, diversos pontos materiais que muitas vezes vamos nos colocando a olhar, a observar, a buscar entendimento, a comparar, a refletir, mas que ao passar do tempo, a maturidade, o olhar da vida vai nos trazendo novas formas de entender, novos questionamentos, novas indagações, e aquilo que concluíamos de uma forma,
hoje passaríamos a concluir de outra. Quando comecei aos estudos dedicados da doutrina, eu pensava e refletia de um ponto. Conforme nós vamos ganhando outro conhecimento, conforme a vida nos dá novas lições, passamos a interrogar de uma outra ótica. Como se olhássemos muitas vezes as crianças, os adolescentes, que depois vai crescendo, se tornam pais, avós, e as perspectivas de conclusões se alteram. Mas que a religião, ou o evangelho, se assim nós quisermos dizer, esse, na verdade, é aquele que ilumina. É aquele que prepara a alma para a eternidade, porque esse não se altera. Se a ciência e a filosofia é o meio, o evangelho é o fim. Compreendermos o poder do evangelho em nossas vidas é realmente desenharmos a estrada que nos leva à ascensão espiritual. Olharmos e pensarmos nesse aspecto do evangelho que significa o código moral à humanidade, como realmente os bons amigos espirituais gostariam que nós recebêssemos essas lições. Ao olhar do mundo atual, se temos nos importado ou ignorado. E é justamente nesse cenário quando nós paramos a pensar sobre essa obra que chega aos nossos corações e que às vezes nós apenas nos importamos ao abrir aleatório das páginas, nós não conseguimos extrair a preciosidade que o alto espera de nós, a transformação. E é preciso que nós pensemos, aqueles que já sabem, que nós relembremos a maneira como os ensinamentos ali contidos chegam à humanidade. Não uma obra em que Kardec pensa no Cristo e começa a tecer comentários. Porque muitas vezes é assim que nós nos colocamos. Nos limitamos ao Cristo e aquilo que nos leva até Ele. Como já dissemos, isso é muito importante, mas é preciso entender de que forma nós vivenciamos aquilo que Ele nos convida a vivenciar. Há uma vida prática, sem entendermos essa ciência da maneira como nos foi proposto. Às vezes ignoramos o convite precioso ao nosso coração. Primeiro porque quando vamos recorrer a algumas cartas deixadas por Kardec, lá no seu gabinete, na sua casa, e quando olhamos as observações que Kardec fazia naquilo que nós podemos considerar como sendo um diário, os bastidores de como a doutrina espírita chega ao nosso entendimento, vamos entender a preciosidade moral para a nossa vida. Porque em Obras Póstumas, quando olhamos na segunda parte, no capítulo 21, traz como título a imitação do Evangelho. E vai trazer muitos bastidores daquilo de que Kardec passou para conseguir trazer a nós ensinamentos tão puros para que nós pudéssemos praticar. Primeiro que Kardec é convidado pelos espíritos a se afastar de Paris, porque disseram ele que aqueles ensinamentos, para poder receber na sua pureza, seria necessário um isolamento sagrado. Sagrado, da mesma forma que ele recebe, são esses ensinamentos sagrados que nos são oferecidos todos os dias. Kardec inicialmente deixa Paris junto com Amélie. Amélie depois retorna e ele segue sozinho, então, ali na região da Normandia, ao noroeste da França, em uma regiãozinha chamada Vila Segur. E é lá que ele passa a escrever esse código moral à humanidade. E nós vamos entendendo todo o aspecto espiritual que se desenha, não apenas imaginando a escrita do Evangelho, mas sobre a nossa vida.
Quanto do isolamento de fato é necessário das coisas do mundo para entendermos os passos a seguir? Quanto realmente temos escutado o alto? Porque Kardec, que vinha de um trabalho exaustivo, ele se isola para poder então respirar novos ares. Vai dizendo que aquele cenário em que ele se encontrava, em uma casa, ele se encontrava na parte central da casa, próximo ao mar. E nas cartas em que ele trocava com Amélie, ele dizia que a sua própria saúde havia melhorado, porque os espíritos o sustentavam no trabalho. Vai dizer que aqueles sentidos de fraqueza já haviam o abandonado, mas em um relato de o Espírito de verdade, o Espírito de verdade vai dizer para ele que o pensamento deles, dos bons espíritos, se misturam com o de Kardec, como que a quase não conseguir diferenciar o que era dele do que era deles. Compreenderíamos aí aquilo que de fato o Evangelho de João tanto nos trouxe, que o próprio Cristo nos falou, que pediria então a Deus que nos desse ou que nos mandasse um novo Consolador, o Consolador prometido, para que ficasse conosco para sempre. Um Consolador que o mundo não poderia receber, porque não o compreendia e não ouvia, mas que nós já o compreenderíamos, porque estaria em nós e estaria entre vós. Que Deus não nos deixaria órfãos e que Jesus retornaria para conosco estar. Nenhuma das pessoas de conhecimento de Kardec sabia sobre a natureza daquela obra que Kardec se colocava a escrever. E ele então cria uma caixa postal e constantemente ele pede mensagens às pessoas, os médiuns, acostumados a escrevê-lo, sem revelar o seu endereço. E ele recebia algumas mensagens. Mensagens essas que depois complementaria justamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para nós podermos entender a dimensão dessa obra, Kardec, em uma oportunidade, vai remeter uma pergunta a um médium e vai perguntar a ele: poderia falar ou pedir a orientação aos espíritos, me mandar uma mensagem sobre a profundidade dessa obra que me coloco a fazer, sem revelar o que era? E aí ele vai ter a resposta, e a resposta já começa a nos trazer sobre o que nós devemos esperar da prática daquilo que o Evangelho nos convida. Quando Kardec pergunta, a resposta do Espírito, através desse médium, que desconhecia o teor da obra que Kardec estava escrevendo, a mensagem começa assim: este livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana questões capitais. E não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que são necessárias, como também a vida prática das nações, auridas delas, através das instruções excelentes. Os Espíritos estão dizendo para Kardec, ou para nós, de que nós não podemos nos limitar apenas ao aspecto religioso daquilo que o Evangelho nos convida. Porque apenas pelo aspecto religioso nós pararíamos na construção de uma fé cega. Ali realmente são ensinamentos excelentes, para que nós coloquemos em prática na própria transformação. Fizestes bem de enfrentar as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, sociais e religiosos. A dúvida, porque naquela época muitos estavam a questionar a própria igreja, estava então aumentando a incredulidade,
muitos deixavam de acreditar na própria divindade. E o Espírito vai dizer para ele: a dúvida tem que ser destruída. A terra e suas populações civilizadas já estão prontas. Lança, pois, a semente que te confiamos, pois é tempo da terra gravitar na ordem irradiante das esferas, para sair então da penumbra dos nevoeiros intelectuais. Kardec recebe essa obra, nos convidando a abandonarmos os nevoeiros intelectuais, para que esses ensinamentos preciosos possam ser os ensinamentos que vão colocar a Terra a gravitar numa esfera muito maior. E muitas vezes nós ainda nos prendemos apenas nesse nevoeiro intelectual. Quando nós paramos a pensar nessa obra, em uma oportunidade, Amélie recebe a visita de uma amiga do casal, dela e de Kardec. Uma médium que já trabalhava com Kardec em outras oportunidades. E Amélie vai perguntar então a ela: você não conseguiria se deslocar espiritualmente e verificar a natureza da obra em que o meu marido trabalha? Porque eu não conheço o local, não sei sobre o que ele está trabalhando. Espera-se um tempo e através então da visita espiritual, essa amiga vai relatar aquilo que ela presencia no momento em que Kardec começa a receber e trabalhar a obra. Kardec estava sentado em uma casa na parte central, 3 janelas à sua frente, uma casa toda cercada de flores, de paisagem, mas o que mais impressiona não é isso, é imaginar o que ela vai dizer. Uma multidão de espíritos se encontram, assessorando para que ele possa fazer o trabalho que ele está destinado a fazer. Mas acima de todos, há um outro espírito muito maior, do qual todos então se reportam. E ela vai dizer: mas não é possível sabermos a natureza. E é aí que um dos espíritos vai mostrar uma grande obra escrito o Evangelho. A primeira vez de que Amélie então vai ganhar conhecimento dessa obra que até então apenas Kardec sabia do grande peso. Inicialmente, Kardec vai enviar essa obra com o título A Imitação do Evangelho. Como nós falamos do título do capítulo 21 em Obras Póstumas. Guardemos bem a imitação do Evangelho. Mas quando o seu editor recebe, acha-se um tanto quanto estranho imitar o Evangelho, como se fosse uma imitação da própria igreja. E vai então orientar que se altere o título para o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra que nós conhecemos até hoje, que parece-nos uma obra apenas de cunho religioso, mas que no próprio prefácio, o próprio Espírito de Verdade vai trazer o convite da espiritualidade para nós colocarmos em prática tudo aquilo que aquele livro traria. Um livro que nos parece apenas no aspecto de fato evangélico, mas que é muito maior. Que quando olhamos ao próprio prefácio, o Espírito de Verdade nos lança um convite das mais altas esferas para cada um de nós, na simplicidade nossa. Quando vai trazer a mensagem do prefácio e vai trazendo, dizer a cada um de nós, que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, quão imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de Deus, espalha-se por toda a superfície da terra, a semelhante estrelas cadentes que vêm iluminar os passos e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas
hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombeta. As vozes do céu, espíritos desencarnados coordenando a grande obra, como sons de trombeta, nos convidando a olhar o destaque de fato que encontraríamos naquela obra. Não é algo simples, simplório, mas algo que precisa de um destaque maior. As grandes vozes do céu ressoam como o som das trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos para o divino concerto. É um convite. Tomai da lira, fazer uníssona vossas vozes, e que o hino sagrado se estenda e repercuta de um extremo a outro do universo. Nós pegarmos do instrumento e ajudarmos nessa propagação desse código precioso à humanidade, de um extremo a outro do universo. Homens e irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que estás nos céus, Senhor, Senhor, e podereis adentrar ao reino dos céus. Quando olhamos então essa mensagem recebida pelo Espírito de verdade, Kardec vai nos colocar uma outra nota, que nós conseguiríamos aí perceber a natureza divina dessa obra, e que trazia como um objetivo iluminar o caminho da humanidade. Iluminar, clarear. E aí nós olhamos então e imaginamos Kardec nesse meio, porque se Jesus não foi o centro do Evangelho, qual era a ideia central de Kardec? Kardec trazia a ciência experimentativa. Ele então vai lembrando, Moisés traz uma revelação, Jesus traz outra revelação, e agora parece-nos que Deus nos convida a uma outra revelação, agora vindo através dos Espíritos, uma força inteligente que antes desconhecíamos. Ele começa a analisar e começa a perceber que havia um outro mundo, que não só o material, um mundo espiritual, e que mudaria a perspectiva nossa, a compreensão que havia outro mundo, não somente esse, que aliás parece que o outro mundo era realmente a verdadeira morada desses espíritos. Depois ele começa a analisar a condição que esses espíritos desencarnados se encontram, e vai entendendo que há diversas classificações de espíritos. E ele cria o que nós conhecemos como a escala espírita, que há espíritos mais inferiores, que há espíritos superiores. E ele vai então entender que para podermos sair de um estado inferior e chegar a outro estado, é preciso que nós reencarnemos. Que a reencarnação é justamente a justiça divina, e que nada tem a ver com Cristo até aqui. Mas há uma pergunta do Livro dos Espíritos que mudaria a perspectiva como Kardec olhou para a obra, e que nós também deveríamos mudar. A questão 170 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec parou e pensou, se os espíritos vão evoluindo, quando eles chegarem no final, o que eles se tornarão? O espírito que não mais precisar reencarnar, o que ele se torna? E os espíritos disseram para Kardec, bem-aventurados, puros espíritos. Kardec pensou, felizes?
somente espíritos, puro espírito ou espíritos puros. Deve haver então uma lei que está regendo todo o universo, que nós conhecemos como a lei natural. A questão 614 vem complementar esse pensamento de Kardec, tanto que ele vai perguntar o que nós podemos entender por lei natural. E os espíritos vão dizer: lei natural é a verdadeira lei de Deus, é a única suscetível à felicidade do homem, porque ela diz o que pode e o que não pode fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Aí ele pensou, as leis de Moisés, do tempo de Moisés, nós encontramos lá no Decálogo, as leis. As leis de Jesus, as revelações de Jesus, graças aos evangelhos, aos evangelistas, nós encontramos nos evangelhos. Mas e essa lei natural? Essa lei de Deus? Essa terceira revelação? Aonde nós podemos encontrar? A questão 621. Aonde está a lei de Deus? E é aqui que nós começamos a entender o que os Espíritos esperam de nós. Porque a resposta é: na vossa consciência. Não mais uma busca exterior, mas uma busca interior. Não mais buscar compreender os ensinamentos morais para um mundo de fora. Não mais tentar entender as leis divinas pelo mundo barulhento de fora, mas pelo mundo silencioso dentro de nós. Tanto que quando olhamos ao objetivo da obra, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, lá nós vamos encontrar o que os Espíritos, vão dizer a Kardec. Quando analisamos os Evangelhos dos evangelistas, encontramos lá os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, os termos que a Igreja Católica tomou para ela e fundou os seus próprios dogmas, e todo o olhar moral de Jesus. Os 4 primeiros, todos eles questionáveis, questionados, mas que pouco importa. Mas o último, o aspecto moral do Cristo, esse continua inalterado. Porque o Evangelho significaria o verdadeiro código moral da humanidade. Porque desse momento para frente, nós ganharíamos conhecimento realmente das coisas como são. Por isso é preciso que nós olhemos a compreender o quanto nós temos de fato analisado a profundidade dos ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram à prática. Porque na própria questão 621, Kardec vai dizer: mas se já está na nossa consciência, por que é que precisou ser revelado mais uma vez? E os Espíritos vão dizer: porque muitos têm esquecido, e os que não têm esquecido, têm os abandonado, os relegado. Deus quis então que essas revelações se tornassem lembradas mais uma vez. Nós não chegamos no Cristo ainda. E aí então Kardec fez a seguinte pergunta: se assim o é, quem nós podemos analisar que está vivenciando tudo isso que vocês colocaram? Qual é o tipo mais perfeito que Deus disponibilizou para nós como modelo e guia? E é aí que os Espíritos falaram: veja Jesus, olhe Jesus, que pelo aspecto moral, a humanidade já tem condição de fazer aquilo que Jesus fez, moral. Colocamos Jesus num patamar como se ele fosse inalcançável, e nós nos acomodamos nessa distância, e não buscamos caminhar, não buscamos avançar,
não buscamos exercitar de fato esse esforço à evolução. É aí que Kardec volta ao capítulo 1, 2, 3 e 4 e vai ver o que Jesus falou sobre as revelações. Por isso ele coloca o primeiro capítulo, que não veio destruir as leis, a fala do Cristo, nem os profetas, mas veio desenvolvê-lo. Por isso que no segundo capítulo ele vai trazer que a verdadeira vida espiritual, a verdadeira vida é a vida espiritual, que o reino dele não é deste mundo. Por isso que o terceiro capítulo ele vai falar de diversas moradas na casa do Pai, e que no quarto capítulo ele vai trazer sobre a reencarnação, que é preciso nascer de novo para vermos ou conhecermos a Deus. Passados-se os 4 capítulos, Kardec lembra da bem-aventurança e vai buscar o código mais precioso do Cristo, as bem-aventuranças. E vai trazer para nós 5 das bem-aventuranças, em um capítulo especial falando do papel do Cristo para a humanidade. Kardec que não mirou o Cristo e acaba chegando ao Cristo. Uma doutrina que nos convida a olhar pela razão para a construção da nossa fé. Depois das bem-aventuranças, Kardec vai colocar para nós capítulos que nos convidariam à redenção individual, a maneira como nós individualmente deveríamos nos olhar. E do capítulo 18 ao 26, a maneira como nós deveríamos viver juntos numa redenção coletiva. E reservaria 2 últimos capítulos a dizer que se nós caminhássemos nesse código moral da humanidade, nós teríamos condições de fato de viver em essência os últimos 2 capítulos. Pedi e obtereis, e a coletânea de prece. Prece, que é o momento em que nós nos conectamos verdadeiramente com Deus. Como a dizer, complementando tudo isso, completando as etapas, sentaríamos com Deus para uma reunião. Quando olhamos nos 4 primeiros capítulos, entendemos aí o que nós podemos chamar de verdade, as bases do edifício, para nós podermos elevar o nosso conhecimento. Quando olhamos a redenção de nós mesmos, acharíamos o caminho que de fato deveríamos seguir. E na redenção coletiva, estaríamos nós entendendo o que realmente é viver. Naquilo que Jesus já havia dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão através de mim. Por isso, quando olhamos a obra, entendemos a base em que nós estamos assentados, da própria reencarnação, da imortalidade da alma. Jesus é o caminho prático para que nós encontremos o nosso avançar, juntos, para que um dia possamos chegar junto ao Pai. Por isso, voltando na instrução da obra, já entendendo o projeto moral da humanidade desenhado para nós, quando voltamos à instrução do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos vão dizer que a instrução dos Espíritos, porque a cada capítulo há a instrução dos Espíritos, que a instrução dos Espíritos são as vozes do céu, nos convidando ao entendimento, mas principalmente à imitação do Evangelho. Porque o Cristo não é algo a ser estudado, é algo a ser imitado. Aquele título inicialmente, que talvez não seria compreendido, talvez fosse o melhor título para nós: imitarmos o Evangelho, imitarmos a maneira do Cristo, não mais de um olhar religioso, mas de um olhar necessário. Quando vamos recorrer ao
capítulo 12 de uma obra chamada Pontos e Contos, Humberto de Campos traz como título a árvore divina. E vai dizer que todos nós, ao contato do Evangelho, é como se nós estivéssemos então ao contato de uma grande árvore, uma árvore sustentada por Deus. E que várias pessoas passam por essa árvore e pode usá-la da maneira como quiser. Cada um de acordo com aquilo que se sente melhor. Até porque não é uma obrigação cega, é algo racional. E vai dizer então que sacerdotes extraem da árvore tintas para escrever livros e através dos livros tentar conduzir a humanidade. Que pastores retiram galhos e fazem dos galhos varas disciplinadoras. Que há os polemistas que criam polêmicas em torno da árvore e diversas outras teorias. Que há os geneticistas que tentam buscar a origem profunda daquela árvore. Há então os escultores que retiram grandes troncos, criam esculturas e as vendem enriquecendo a si mesmo. Há aqueles grandes oradores que buscam os lugares mais altos dessa árvore para poder então proclamar a palavra, se aparecer, se destacar. Há aqueles comerciantes que buscam vender os frutos dessa árvore para enriquecimento próprio. Há pintores que pintam cópias delas, buscando os grandes destaques e o favorecimento material. Vai dizer que há filósofos que olham para a árvore e vai criar diversos pontos de comparação material. Que há doentes que buscam na árvore a cura daquelas folhas, que há vagabundos que se ajoelham à sombra da árvore e felizes estão por nada fazer. Mas que há um homem diferente que olha para a árvore, abraça, sente, colhe o fruto, se alimenta espiritualmente, que os olhos se abrem e que esses são chamados discípulos. O que temos feito dessa árvore moral entregue às nossas mãos? De que forma temos nós utilizado? Por isso nós finalizamos lembrando de Casimiro Cunha, quando ele vai trazer para nós, que se nós estamos passando pela terra, não esqueças, meu amigo, seja novo ou seja velho, a bússola do Evangelho. Porque o Evangelho é a bússola que nos leva ao caminho reto, se praticado. Porque se por vezes apenas nos aspectos intelectuais, voltaremos a que um Espírito nos traz na Revista Espírita, com o título Aqui jaz 18 séculos de luzes, aonde Kardec, vendo o médium receber um médium escrevente que também desenhava, ele então começava a tecer um caixão, e dentro do caixão escrevia: aqui jaz 18 séculos de luzes. Kardec olha aquela alegoria e vai dizer: não podemos dizer isso, porque o cristianismo nos trouxe muita luz. E o Espírito então, Leon de Muriani, vai dizer a Kardec: o Espírito de verdade, por 18 séculos, tenta trazer a verdadeira semente à humanidade. 18 séculos de luzes que deveriam ser 18 séculos de felicidade, mas que pelas paixões do mundo temos nós captado a semente e abafado. Eis que o Espiritismo nesse momento retira então essa semente do caixão, mas encontra-se agora em nossas mãos. Pensemos,
se colocaremos a germinar na nossa prática ou se devolveremos mais uma vez aos caixões abafados das paixões do mundo. Muito obrigado.